Na, na história do Senhor dos Anéis, há uma passagem, especificamente no livro As Duas Torres, onde, num diálogo entre Frodo e Sam, a Sam ele solta uma daquelas pérolas que só ele é capaz de soltar nessa trilogia fantástica que foi o Senhor dos Anéis. Deixa eu compartilhar com vocês um pouco do que o Sam fala. Sam diz assim sobre histórias: eu costumava pensar que eram coisas que gente maravilhosa das histórias saía para procurar porque queriam elas, porque elas eram emocionantes. E a vida era um pouquinho tediosa, uma espécie de esporte, poderíamos dizer. Mas esse não é o jeito das histórias que realmente importam, nem das que ficam na lembrança. Normalmente parece que as pessoas simplesmente caíram dentro delas. Os percursos delas foram traçados assim como o Senhor expressou. Mas acho que eles tiveram montes de oportunidades, assim como nós, de darem meia volta, só que não deram. E se tivessem dado, nós não iríamos saber, porque eles estariam esquecidos. Nós ouvimos falar dos que simplesmente foram em frente, e nem todos tiveram um final feliz. Veja bem, pelo menos não no que as pessoas de dentro da história, e não de fora, chamam de final feliz. Sabe chegar em casa e encontrar tudo em ordem, mas não igual? Como o velho Sr. Bilbo? Mas essas não são sempre as histórias melhores de ouvir, apesar de que podem ser as melhores de cair dentro. Eu me pergunto em que espécie de história nós caímos. Eu me pergunto, repetiu Frodo, mas não sei. E é esse o jeito das histórias de verdade. Pegue qualquer uma de que você goste, você pode saber ou adivinhar que tipo de história é, de final feliz ou de final triste, mas as pessoas que estão nela não sabem, e você não quer que elas saibam. Esse diálogo de Sam com Frodo me faz lembrar de um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9, que tem muito a ver com a caminhada cristã. O apóstolo Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É comum, quando nós abrimos a Bíblia, nos depararmos com grandes histórias de grandes heróis. A história de Noé é fantástica, com todo aquele dilúvio, com toda aquela luta, com toda aquela perseverança. A história de Abraão, que é tido como o pai da fé em Israel. A história de Moisés, a da libertação do povo do hebreu do Egito, é épico aquela história. A história de Davi, quem nunca sonhou a um dia ser um herói como Davi, ter um reconhecimento como Davi. A história dos profetas que em meio às lutas, às dores, em meio às dificuldades, eles tinham que falar as verdades de Deus, mesmo que as verdades de Deus sendo faladas os colocassem em perigo. Essas histórias, elas são fantásticas e esses homens são chamados na Bíblia de heróis, segundo o autor lá de Hebreus capítulo 11. Mas por que são heróis? Porque chegou até nós essas histórias. Porque na vida, na caminhada com Deus, esses homens decidiram não desistir. Eles continuaram a história que Deus propôs para cada um deles. Seja histórias de lutas, histórias de dificuldades, e você sabe bem que são histórias de lutas e de dificuldades. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que marca a caminhada cristã, o que marca a caminhada com Deus, é uma palavrinha chamada perseverança. Perseverar. As lutas, as adversidades, as histórias em que nós estamos vivendo, elas vão vir. As dificuldades, elas vão vir. O medo, elas vão vir. A dor vai vir. O sofrimento vai vir. Mas Paulo vai dizer que aqueles que perseveram, aqueles que não se desanimam, porque é muito fácil nós desanimarmos, irmãos. Cansa muitas vezes fazer o bem. Cansa muitas vezes abençoar o outro, sem ser reconhecido, sem receber às vezes um abraço recíproco ou um conhecimento recíproco. Mas o que Paulo nos ensina aqui é: não desanime, não canse de fazer o bem. No mundo que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão cada vez mais aprendendo a ser desumanas,
Deus nos chamou para sermos humanos. Deus nos chamou para sermos protagonistas de uma história que Ele, o autor, está escrevendo. Tão somente, se nós não desanimarmos, tão somente, se nós continuarmos a caminhar a história que Deus propôs para nossas vidas, nós podemos ser um protagonista, nós podemos ser um herói. Não mais escrito como revelação de Deus. A revelação é fechada, mas um herói na vida do outro, uma bênção na vida do outro, um abençoador na vida do outro, marcar o coração do outro, que tão precisa de esperança. Que possamos assim nos animar com a história que Deus propôs para nós, de vivermos o reino de Deus dele aqui, que possamos então nos animar nessa caminhada. E como diz o apóstolo Paulo, no tempo próprio colheremos. Na certeza de que o mal já foi vencido, nós devemos esperar a colheita. Jesus Cristo já venceu a morte. O que nos espera é uma grande colheita. Mas enquanto não chega essa colheita, que eu e você possamos viver as histórias que Deus tem para nós.